Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, uma advertência contra a hipocrisia. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Então vamos iniciar Atos dos Apóstolos, capítulo 7, uma advertência contra a hipocrisia. O relato declara: não havia, pois, entre eles necessitado algum, e diz como as necessidades eram supridas. Aqueles que dentre os crentes que tinham dinheiro e bens, alegremente sacrificavam-nos para socorrer na emergência. E aqui nós vemos o espírito que movia a igreja primitiva, onde um ajudava o outro, onde um se sacrificava para ajudar o outro. Seria como hoje, se a gente fosse comparar, um irmão vê que há uma família na igreja que não está tendo condições de pagar uma matrícula de um filho na faculdade, ele vai lá e se dispõe a ajudar. Apenas um exemplo, mas seria isso, pessoas que se ajudavam uns aos outros, eles não tinham um senso de meu, mas sim de nosso, onde todos moviam para que a pregação do evangelho avançasse o mais rápido possível. Eles sabiam e sentiam que eram da mesma família. Esta liberalidade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento do Espírito. Então, nós temos que compreender aqui, quando o Espírito Santo for derramado nos nossos tempos, como foi naqueles tempos, esse mesmo Espírito que moveu na antiguidade os homens, irá mover nos nossos tempos. Quando o Espírito Santo de fato estiver vivendo dentro da igreja, nós vamos ver esse sentimento dentro da igreja. Era o coração e a alma dos conservos ao Evangelho. Um comum interesse os guiava, o êxito da missão a eles confiada, e a avareza não tinha lugar em sua vida. Não eram pessoas avarentas, porque o Espírito Santo habitava neles, eles não tinham aquele amor pelo dinheiro como é comum. Seu amor aos irmãos e a causa que haviam abraçado era maior do que o amor ao dinheiro e às posses. O amor aos irmãos e a causa era maior do que o dinheiro e as posses. Suas obras testificavam que eles tinham a salvação dos homens em maior apreço que as riquezas terrestres. As obras, aquilo que eles faziam, aquilo que não provinha deles, porque o Espírito Santo habitava neles. As obras deles testificavam que eles amavam mais o céu do que a terra, que eles estavam conectados ao céu, que eles amavam o seu próximo e não as suas posses, aos seus bens, este mundo. Pessoas que foram transformadas pelo Espírito. Assim foi na igreja primitiva e assim será nos nossos dias. Quando o Espírito Santo estiver de fato habitando em nós, vamos ver isso acontecendo nos nossos dias. Mais pra frente, se for o caso de um testemunho, vou falar aqui rapidinho no canal, a gente tomar cuidado um pouco com essa questão de ajudar, com essa questão de ofertas, principalmente na internet, que acontece muito. Aqui no canal, ano passado, se eu não estou enganado, quando eu estava iniciando o canal, veio uma pessoa aqui no canal falando que estava precisando de ajuda, estava indo na igreja e tal, que não tinha o que comer, e aí eu entrei em contato pelo Telegram, uma mensagem bonita, aí falou comigo, me mandou um vídeo da casa que estava morando, que era uma casa emprestada, e aí eu fiz um pix para essa pessoa, para o valor de uma marmita, para ele comer. 3, 4 meses depois, exatamente a mesma mensagem. Ele copiou a mensagem que tinha mandado na primeira vez e mandou uns 3 meses depois a mesma mensagem. Aí eu falei, opa, esse daqui já não é uma pessoa que está precisando, é uma pessoa... Porque senão você nem ia escrever exatamente a mesma coisa. Se ia mudar alguma coisa. E aí eu bloqueei aquela pessoa do canal para que ninguém mais pudesse ficar ajudando. Hoje a gente tem muito essa preocupação, pessoas nas ruas usando drogas, enfim. Mas vale aqui, cuidado com a internet. Às vezes nós estamos dispostos a ajudar o nosso próximo e somos trapaceados. Cuidado com a internet, conheça as pessoas, tenha envolvimento com elas. Dinheiro, tempo, influência, todos os dons que recebem das mãos de Deus só serão por eles apreciados
quando usados como meio de fazer avançar a obra evangélica. Dinheiro, tempo e influência. Quando estivermos dispostos a usar os nossos dons, aquilo que Deus nos concedeu para a pregação do Evangelho, então isso fará com que a obra avance. Assim foi na igreja primitiva, e ao ver na igreja de hoje que pelo poder do Espírito os membros retiraram suas afeições às coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho, as verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes. Então aqui nós vemos que quando nós estivermos dispostos a não nos apegarmos tanto às nossas posses, às nossas coisas, os nossos bens, ao dinheiro, ao trabalho, ao nosso tempo. Estamos privando Deus do nosso tempo quando nós abrimos mão de privarmos a Deus daquilo que Ele nos concedeu. Então iremos fazer a obra do Evangelho chegar a mais pessoas, a lugares mais distantes. Haviam eles estado presente com outros crentes, quando após haverem os apóstolos orado. Aqui está falando de Ananias e Safira. Ananias e Safira, estado presente com outros crentes, quando após haverem os apóstolos orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Profunda convicção havia se apossado de todos os presentes, e sobre a direção e da influência do Espírito de Deus, Ananias e Safira haviam feito o voto de dar ao Senhor o produto da venda de certa propriedade. Ananias e Safira fizeram um voto com Deus, eles fizeram um compromisso com Deus, eles firmaram um compromisso com Deus. Depois Ananias e Safira ofenderam o espírito cedendo aos sentimentos de cobiça. Começaram a lamentar o haverem feito aquela promessa e logo perderam a suave influência da bênção que lhes havia aquecido o coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cristo. Julgaram haverem-se precipitado e sentiam ser necessário reconsiderar sua decisão. E aqui nós vemos eles voltando atrás no voto. Eles fizeram um voto, movidos pelo calor do momento, vamos dizer assim. Foi feito um apelo à igreja, e aí Ananias e Safira foram à frente, fazendo um voto, um compromisso com Deus. Viam, porém, que os que entregavam seus bens para suprir as necessidades, e aqui está um ponto importante, né? Eles poderiam ter quebrado esse voto abertamente, né? Poderiam ter feito isso, falando, não, agimos no calor do momento, então vamos reconsiderar isso. Eles fizeram isso entre eles ali, mas não levaram isso à frente. Viam, porém, que os que entregavam seus bens para suprir as necessidades de seus irmãos mais pobres eram tidos em alta estima pelos crentes, e com vergonha de que os irmãos vissem, e a saber a sua mesquinhez de alma, regatearam aquilo que havia solenemente dedicado a Deus. Resolveram deliberadamente vender sua propriedade e fingir que davam todo o produto para o fundo comum, guardando, porém, para si mesmos grande parte. Deste modo, garantiram para si o pão do depósito comum, ao mesmo tempo que alcançariam a autoestima dos seus irmãos. Eles não voltaram atrás do voto deles porque eles não queriam que os irmãos pensassem que eles eram mesquinhos. Eles queriam participar do pão dividido entre todos, mas eles não queriam dar aquilo que eles tinham se comprometido a dar com Deus. Eles queriam abraçar os dois lados. Eles queriam agradar a Deus, por isso fizeram um voto de dar tudo aquilo que eles conseguissem na propriedade. Voltaram atrás por sua mesquinhez. Foram colocadas ali as tentações de Satanás e eles cederam às tentações, voltaram atrás. E então, eles, para não voltar atrás publicamente, mas voltaram em seu coração, eles reteram a maior parte para eles, deram apenas uma parte. E para que eles ficassem bem com os irmãos, para que eles estivessem juntos ali, quando na verdade nada daquilo foi pedido a eles. Eles fizeram aquilo porque eles quiseram. Mas Deus aborrece a hipocrisia e a falsidade. Ananias e Safira praticaram fraude em sua conduta para com Deus, mentiram ao Espírito Santo e o pecado foi punido com juízo rápido e terrível. Deus aborrece a hipocrisia e a falsidade. Ninguém convida você a ser hipócrita e a ser falso. Aqui tem dois pontos importantes.
E eu já presenciei isso. Muitas vezes é feito um apelo à igreja, e não importa qual seja o apelo, se seja questão de financeira ou não. É feito um apelo, você vem aqui na frente, você que deseja isso, aquilo, aquilo, aí vai um, aí vai outro, aí você vai ficando sozinho no banco e você vai por impulso porque todo mundo foi. Pela pressão. E muitas vezes eram 2 pontos e agora fugiu o segundo. Vamos seguir para não demorar muito, vamos seguir só com esse ponto. Muitas vezes eu e você somos movidos pelo impacto da mensagem, não pelo impacto da mensagem, mas pelo impacto da influência dos irmãos, de me verem ali sentado. Única e exclusivamente eu não me levantei. Em igrejas menores fica muito mais fácil de ver isso, porque eu sempre frequentei grupinhos, nunca frequentei igrejas grandes. E normalmente quando tinha o chamado para um apelo na frente, ia um, ia outro, e depois ia todo mundo. A igreja inteira estava lá na frente. E não ficava ninguém no banco. Porque senão seria mal visto, como não tendo aceito a mensagem, não tendo aceito o apelo. Eu e você temos que tomar todas as nossas decisões conscientes para com Deus. De fato isso mexeu comigo e de fato eu aceito essa mensagem, de fato eu quero isso. Ou não, Ananias e Safira, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Eles agiram no momento, eles foram lá na frente por impulso. Talvez eles pudessem não ter sido os últimos, mas foram até os primeiros. Mas depois eles reconsideraram. Devemos tomar... lembrei o segundo ponto. Eu e você, como pregadores da palavra, devemos tomar cuidado com apelos, porque apelamos as pessoas a agirem de momento, sem refletir, sem pensar. Devemos tomar cuidado com isso. Muitas vezes chamamos pessoas... Chamamos, não é uma coisa que eu costumo fazer, mas o irmão já deve ter visto pregações em que pessoas são chamadas ao batismo, chamadas ao apelo, as pessoas vão lá e depois não era aquilo que elas queriam. A pessoa às vezes ela desiste antes dos batismos, então não estou pronto, mas pelo apelo ali ela foi lá na frente, aí fica aquele mal-estar. Cuidado com os apelos. Cuidado, irmãos, ao irem lá na frente também, não ir por... todo mundo foi, eu vou também. E eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo, isso eu vou contar esse testemunho aqui, como a gente já está em 12 minutos, a maioria daqueles que não acompanham tudo já foram embora, e aqui a gente está mais entre irmãos, mais próximos, aqueles que conhecem um pouco mais, que a gente conversa um pouco mais. Em 2011, eu estava entrando para a igreja, conheci a igreja, em janeiro de 2011, só fui me batizar em 2012, mas eu aceitei a mensagem a partir de março de 2011. Eu compreendi e aceitei a mensagem no meu coração. E naquele ano, em junho, foi feita uma mensagem falando da importância das nossas ofertas, dos nossos dízimos e como nós poderíamos ajudar a igreja. A igreja era um grupinho de aluguel e as pessoas queriam se mover para comprar terreno, construir a igreja. Foi feita uma pregação, no final foi feito um apelo para as pessoas irem lá à frente, se comprometer a dar 10% também de oferta para a construção da igreja. Então você daria o seu dízimo, 10% para a oferta de construção da igreja, da compra do terreno. E todo mundo da igreja foi. E eu fui o único que fiquei sentado ali naquele banco. Porque eu não tinha emprego, como é que eu vou me comprometer com Deus? Em dar alguma coisa. Eu pensei isso comigo, eu cheguei em casa e orei. E eu fiz um pacto com Deus em casa. Não fui lá na igreja, não aceitei o apelo e fui lá na frente. Em casa. E eu me comprometi a Deus que quando tivesse o meu emprego eu também aceitaria esse chamado. E fiz diferente. E no meu primeiro salário seria todo dado para essa oferta. No mês seguinte eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego. E aí eu já sabia lá o valor do meu salário, era R$1.000. Já pensei, primeiro mês eu me comprometi, R$1.000, vou devolver R$1.000. Mas aqueles negócios, você começa a trabalhar no meio do mês, o meu salário foi R$600. E eu pensei, não, eu me comprometi a R$1.000, R$1.000 estava na minha cabeça. Então eu dei os 600 e eu pensei, eu não tenho como dar 1.000 que eu só recebi 600. Aí no mês seguinte eu dei
mais 600, eu dobrei, né? O meu compromisso inicial era 1.000, né? Que era o meu primeiro salário. Eu dei 1.200, mas em 2 meses, e mais os 10% daquilo que já tinha programado com Deus. E era uma época, depois isso sumiu das igrejas, que no mural da igreja tinha lá o balanço da igreja, quanto tinha em cada caixa, caixa da igreja, caixa departamental, e tinha lá essas ofertas desse pacto. E eu sempre acompanhava lá. Primeiro mês, tanto, segundo mês, tanto. E eu fui vendo que toda a igreja foi na frente, assumindo aquele compromisso daquele pacto. E eu via quanto que eu aumentava de cada mês. Eu sabia quanto que eu dava. E é impossível 30 pessoas darem 10% de dízimo, 10% de oferta e o caixa só aumentar. O que eu dei mais uns 20 reais. Mais uns 30 reais. E aí, lendo esse estudo de hoje, eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes eu e você somos movidos pela emoção ou pela pressão de ver todo mundo na frente. E fazemos alguns pactos com Deus. E como é que está de fato? Será que fizemos de fato esse pacto com Deus? Fomos lá só pela pressão? E uma vez eu estava na igreja e foi feito um outro apelo. Um apelo qualquer para ir lá na frente. E eu tava no som nesse dia, e eu continuei lá no som, não fui lá na frente, tava no som. Mas aí quando já tava quase todo mundo lá na frente, aí tinha uma pessoa do meu lado que levantou pra ir, e aí falou, fulano, vai, eu vou, tá todo mundo indo, eu vou também. Ir por ir. Enfim, muitas vezes acontece isso quando nós devemos tomar cuidado com isso, de fazermos votos públicos. E quando na verdade não é o nosso desejo, não é o nosso interesse, ou não podemos, enfim, a nossa palavra para com Deus, ela tem um impacto muito forte. Deus aborrece a hipocrisia e a falsidade. Devemos tomar cuidado com isso. Muitas vezes não somos hipócritas, nem pensamos no que estávamos fazendo quando fomos. Mas muito cuidado, porque muitas pessoas vão lá apenas para aparecer. Quantas pessoas não foram ali na frente? Eu vou fazer o compromisso de 10% de dízimo, 10% de oferta. Para ajudar na compra do terreno. Para as pessoas verem, nossa, ainda mais lugar pequeno. Devemos tomar muito cuidado com aquilo, com as decisões que fazemos, com as escolhas que tomamos na nossa vida. Para não sermos hipócritas. Eu estou indo porque todo mundo está indo. Não sermos falsos. A infinita sabedoria viu que essa evidente manifestação da ira divina que era necessária para impedir que a jovem igreja se desmoralizasse. O número de crentes aumentava rapidamente, a igreja tinha corrido perigo se no rápido aumento dos conversos fossem acrescentados homens e mulheres que, embora professando servir a Deus, adoravam a Mamon. Este juízo testificou que os homens não podem enganar a Deus. Se eu e você fizermos um pacto com Deus, temos que ter a certeza, não podemos enganar a Deus. Se vocês estamos crescendo um pecado, não podemos enganar a Deus. E muitas vezes, e aí eu vou falar por mim, durante a minha caminhada eu já tropecei e tentei acariciar pecados e falava, eu vou fazer isso daqui, porque, enfim, porque senão eu vou cometer um pecado pior. Acariciar pecados, devemos abandonar todos os pecados. Graças a Deus, hoje eu já venci essa luta, mas é difícil muitas vezes vencermos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos quereres, e às vezes fazemos isso. Esse juiz testificou que os homens não podem enganar a Deus, que ele descobre o pecado oculto no coração e não deixa escarnecer. Destinava-se a ser uma advertência à igreja para levá-la a evitar a pretensão e hipocrisia e a cautelar-se de roubar a Deus. Uma advertência para a igreja para não esconder os pecados ocultos. Não achar que os pecados ocultos não serão contados no juízo. Todos os pecados serão contados. Aqueles pecados acariciados, pecados confessados, em que há arrependimento, serão perdoados, mas aqueles pecados acariciados, não há desculpas para pecar. Eu e você não temos desculpas para pecar.
Não apenas para a igreja primitiva, mas para todas as gerações futuras. Aquela mensagem lá de Ananias e Safira é para mim e para você hoje. Este exemplo de como Deus aborrece a cobiça, a fraude e a hipocrisia foi dado como um sinal de perigo. Devemos tomar cuidado com as escolhas as quais estamos fazendo. Com certeza o irmão já pecou. Com certeza o irmão já teve algo que fazia, que gostava de fazer e que era errado. E o irmão, se ainda não abriu mão disso, tem que abrir mão disso. É um sinal de perigo. Estamos sendo hipócritas, sendo assim, escondendo o pecado, acariciando o pecado. E não falando só na questão de dízimo e oferta, em tudo. Se você tem um pecado oculto, acariciado, é um sinal de perigo. Porque isso é hipocrisia, achando que porque ninguém está vendo, eu posso continuar cometendo aqui. Fora os pecados que estão claramente abertos. Pode ser por desconhecimento ou pode ser com conhecimento e continua insistindo em fazer. A gente já conversou aqui sobre 20 minutos, mas eu vou seguir um pouquinho mais. 20 minutos. A gente já conversou aqui sobre beber café é pecado por conta da cafeína. A cafeína é estimulante, ela entorpece a sua mente, você não consegue mais pensar, ela é uma droga. Todo aquele alimento que tem cafeína, quando eu consumo, estou cometendo pecado. E recentemente não, tem uns 3 meses, a granola que eu mais gostava, que eu sempre comprava, da Mãe Terra, de cacau e banana, se eu não estou enganado, eu estava cometendo pecado sem saber, porque o cacau em pó, ele tem cafeína. É dali que vem a base do chocolate. Comer chocolate é pecado. Coca-Cola é pecado. Coisas com cacau em pó, não é a manteiga de cacau não, porque ela não, o pó do cacau é o que tem cafeína. Pecado. Enfim, eu cometi um pecado sem saber. Assim que eu descobri, eu não compro mais aquela granola. Era a que eu mais gostava, a que minha esposa mais gostava. E a gente já não come mais. Não sabíamos, mas muitas vezes agora o irmão tendo aqui esse contato, opa, agora eu sei que é pecado. E aí se eu continuo fazendo, mas ninguém tá vendo aqui, eu tomo, tem irmãos que tomam café escondido. Ninguém tá vendo aqui, eu não faço isso na frente de todo mundo. Pecado acariciado é uma hipocrisia. Eu digo que acredito na mensagem, que vivo a mensagem, mas escondido estou vivendo contra a mensagem. Vamos pular aqui para os 2 últimos textos. Vamos para o último texto, só que já 22 minutos. A advertência foi dada. Deus tem claramente mostrado seu desprezo por este pecado. E todos os que dão a hipocrisia, todos os que se dão a hipocrisia e a cobiça, podem estar certos de que estão destruindo a própria alma. Tem que ler um texto antes, senão esse daqui sozinho fica meio... Aqui, vou ler esse outro, e aí depois a gente termina com esse último. Muitos gastam dinheiro prodigamente na satisfação própria. Deus me dá os bens, e eu emprego esses meus bens para minha própria satisfação, para minhas próprias vontades, para os meus próprios desejos. Homens e mulheres consultam o prazer e satisfazem o gosto, ao passo que levam para Deus quase de má vontade uma oferta mesquinha. Deus me dá abundantemente, e eu uso tudo para minha satisfação própria e sou mesquinho em devolver para com Deus. E isso não só dinheiro. É que as pessoas mais falam de dinheiro, mas o tempo, o mais importante que Deus nos dá é tempo. E aí eu uso todo o meu tempo para o meu bel prazer, fazendo as minhas coisas, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, e para Deus devolvo uma merreca, uma mixaria. Só sábado na igreja, não vou nem quarta nem domingo. Culto em casa, leitura da palavra, nem pensar. Pessoas mesquinhas, roubando de Deus aquilo que Deus nos deu, não devolvem de volta, não mostram gratidão para com aquilo. A advertência foi dada para quem? Para aqueles que usam aquilo que Deus nos dá, os bens que Deus lhe dá, os talentos que Deus lhe dá, de forma egoísta e mesquinha. Deus tem claramente mostrado o seu desprezo por este pecado. O pecado da hipocrisia, da falsidade, o pecado de roubar a Deus aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus lhe deu. Deus te deu um talento e você não está usando, você está roubando a Deus. Deus me deu um talento e eu não estou usando, eu estou roubando a Deus.
E todos que se dão à hipocrisia e à cobiça podem estar certos disso que estão destruindo a própria alma. Se eu e você continuarmos andando em caminhos em que roubamos de Deus nossos talentos, nossos bens, nosso tempo, se eu e você continuarmos sendo mesquinhos para com Deus, se continuarmos sendo mais amantes de nós mesmos, amantes do mundo, do que amantes de Deus, amando a Deus verdadeiramente, obedecendo e guardando os mandamentos, abandonando pecados acariciados, amando ao nosso próximo, buscando ajudar o nosso próximo, buscando colocar o nosso próximo para cima, buscando dividir aquilo que temos com o nosso próximo para que todos possamos caminhar, para que a obra do Evangelho caminhe, para que o mundo veja que o Espírito Santo foi derramado dentro da igreja, que somos pessoas diferentes, que não pensamos em nós mesmos, mas pensamos no nosso próximo. E o nosso próximo não necessariamente é o nosso irmão de igreja, mas as pessoas todas ao nosso redor. O morador de rua da esquina. Enfim. Precisamos transformar as nossas vidas hoje, agora. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer, se o irmão tem algum outro ponto que o irmão leu, tem bastante coisa que eu não trouxe aqui, deixa nos comentários pra gente ler, estudar e crescer espiritualmente juntos. Pedir de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos dá a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, a transformação em nossa vida, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos ser movidos pelo Teu Espírito, Senhor, que possamos amar verdadeiramente a Ti e ao nosso próximo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a abandonarmos o pecado da hipocrisia, da falsidade, que possamos, Senhor, sermos liberais com os nossos bens, com o nosso tempo, com nossa influência, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor amado. Que possamos ajudar, sermos um canal de bênçãos ao nosso próximo, Senhor amado. Por favor, transforme a nossa vida, que possamos refletir o caráter de Cristo às pessoas aqui ao nosso redor, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.